O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para a nossa reflexão hoje é importante separar 2 coisas, me parece, em relação ao evangelho que ouvimos. Primeiro, esta prática que era muito comum na época de Jesus, e Jesus, ao contar esta parábola, ele se lembra daquilo que os fazendeiros de então, os proprietários de terra, faziam com os seus servos ou com os seus empregados. Ao viajar, distribuíam uma parte, enfim, do seu dinheiro ou dos seus bens para que eles o administrassem, para que quando voltasse pudesse receber mais daquilo que o servo ou o empregado havia então trabalhado. Então, nesta dinâmica, os 2 primeiros que recebem 5 talentos e 2 talentos respectivamente, eles cumprem aquela expectativa do patrão. O terceiro, ele frustra as expectativas do patrão, porque ele se recusa. Em primeiro lugar, ele diz: eu tive medo, mas nós podemos compreender, alguns exegetas, explicam esta parábola deste jeito. Podemos entender que este servo mau, o terceiro, que nós normalmente interpretamos como sendo alguém preguiçoso, mas do ponto de vista das relações que estabeleciam naquele momento, por isso que é preciso separar 2 coisas. O fato em si que Jesus usa para explicar depois o sentido espiritual que ele quer nos mostrar, e exatamente o sentido da parábola aplicado à nossa experiência de vida.
Então, aquele último servo, que é o preguiçoso, na verdade, ele se recusa a entrar naquela lógica do patrão, que era uma lógica muito comum no tempo de Jesus, de uma certa exploração mesmo sobre os trabalhadores. Ele se recusa a entrar nesta lógica daquele que retira o pouco que os outros têm e dá para aqueles que têm mais. Este é o contexto no qual esta parábola está sendo contada. Agora, nós precisamos passar deste contexto que Jesus naturalmente não aprova para a questão espiritual que Jesus quer fazer com que compreendamos. Primeiro, nós não podemos de imediato identificar este patrão que vai viajar com Deus, porque Deus não é alguém que nos apavora, não é alguém a quem nós temos que fazer render aquilo que Ele nos deu, porque senão seremos punidos. Não é esta a lógica de Jesus, nunca foi. Portanto, seria uma contradição identificar de imediato, e seria talvez, e muitas vezes nós o fazemos, mas é uma identificação muito simplista, identificar Deus de imediato como este patrão, porque este patrão causa medo nos seus empregados. O primeiro tem que trabalhar e produz o dobro, o segundo do mesmo jeito, o terceiro, que tem medo, esconde para devolver aquilo que pertence ao patrão e que ele recebeu. Muito bem, Deus não pode ser assim, Deus não pode ser identificado com este patrão, porque os dons que Deus nos dá são graça. Os dons que Deus nos dá, Ele nos dá porque Ele quer. E Ele, claro que espera que nós cooperemos com Ele, mas Ele não é este Deus cuja imagem muitas vezes nós criamos, de um Deus que cobra cada centavo daquilo que nós devemos, porque senão há uma contradição entre o que Jesus anunciou e a imagem de Deus que nós construímos. Ou nós assumimos definitivamente que Deus é amor e que nos ama ternamente, e que seu afeto, seu carinho por nós não tem igual nesta terra. Ninguém nesta terra é capaz de nos amar como Deus ama. Então, ou nós assumimos isso, que é o Deus anunciado por Jesus Cristo, ou o Evangelho se implode. Então, a parábola de hoje não podemos ficar identificando Deus como este patrão. O que nós temos que fazer é o seguinte: pegar o sentido espiritual desta palavra, e aí sim, a parábola contada por Jesus, ela ganha uma profundidade para a nossa vida espiritual. Os dons que nós recebemos de Deus, não é que Deus vá nos cobrá-los e vai anotar tudo o que fizemos ou deixamos de fazer, porque Ele lança para trás as nossas faltas e a cada dia nos dá a possibilidade de começar de novo. Trata-se muito mais, meus irmãos e minhas irmãs, de acreditar nas possibilidades que Deus nos concede ao nos chamar à vida. Ou seja, a vida é um lugar extraordinário para estarmos presentes, porque é o lugar das possibilidades, é o lugar do recomeço, é o lugar em que nós podemos crescer espiritualmente no amor a Deus e no amor aos irmãos. É o lugar onde nós podemos nos realizar plenamente. Claro que ainda não daquela maneira como será no fim, quando nós estivermos vendo a Deus face a face e não precisarmos mais da fé, porque a fé é uma necessidade aqui na terra. No céu a fé desaparece, nos ensina São Paulo, bem como a esperança, porque não se espera mais os bens que se possui. O que permanece sempre é a caridade. Por isso São Paulo dirá: de todas as virtudes, a maior delas é a caridade, porque é a vida do próprio Deus em nós. Então, a nossa existência está cheia de possibilidades, e nós devemos empregar o nosso tempo, as nossas energias, não simplesmente para produzir para Deus, mas para produzir, irmãos e irmãs, aqui na terra já
em nós a realidade do reino de Deus, sentir que o reino de Deus já está no nosso meio, porque nós estamos frutificando não porque tememos ao patrão, nós estamos frutificando porque nós amamos a Deus, nós estamos frutificando em boas obras, nós estamos frutificando em obras espirituais porque nós somos amigos de Deus. O que Jesus nos diz? Eu não vos chamo servos. Aqui trata-se de um servo e de um patrão na parábola. Jesus dirá: eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo aquilo que eu recebi de meu Pai. Este é o Deus a quem Jesus Cristo anuncia, este é o Deus a quem nós servimos e a quem nós amamos, este é o Deus que nos tira das trevas. Diz São Paulo hoje: nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos do dia e da luz. É verdade que também Jesus dirá que os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Os filhos da luz. Mas nós somos filhos da luz e nós precisamos colocar as nossas energias, a nossa criatividade para estar presente nesta terra, aproveitando todas as possibilidades boas que Deus nos concede, os talentos que nós temos. E não é porque Deus vá nos cobrar, é porque a própria vida se encarrega de nos cobrar. Aí muitas vezes nós vivemos enclausurados em nós mesmos, angustiados, vivemos presos nas nossas próprias realidades e não florescemos para a vida, não nos abrimos para toda a possibilidade que o mundo, por meio de Deus, nos oferece. Quer dizer, a vida é o lugar para a glória de Deus, a vida é o lugar onde nós somos chamados a realizar o plano de Deus. Então cada um de nós hoje pode pensar, o mundo, pode se perguntar e pode pensar: o mundo que é o meu mundo, as coisas que eu devo fazer, as pessoas com as quais eu convivo, o universo dos meus afetos, dos meus interesses, das pessoas que convivem comigo, porque cada um de nós é em si mesmo um pequeno universo, com as suas relações, com os seus afetos, com os seus projetos. Cada um de nós é uma individualidade. Como nós dizíamos, acho que no domingo passado, esta experiência de estar neste mundo, ela é única, irrepetível e intransferível. Então cada um de nós vive um universo particular que se relaciona com outros universos, que são outras pessoas. Então este pequeno universo que sou eu mesmo, ele vai se tornar melhor, ele vai se tornar um espaço para a transcendência e para o encontro com Deus, porque eu coloquei em prática todas as possibilidades que Deus deixou ao meu alcance, ou eu vou me fechar. Então, neste sentido, aquele último servo, de um lado, ele recusa entrar na lógica do patrão, e acho que neste caso ele está bem, mas de outro lado, se nós passarmos para a experiência espiritual, de outro lado, e por isso nós não podemos explicar as coisas assim como se fossem de maneira muito simplista, mas é preciso aprofundar o sentido das coisas. De outro lado também, ele erra quando ele não se coloca, não para enriquecer o patrão, mas para possibilitar, experimentar todas as possibilidades que a vida lhe apresenta. Assim também somos nós na nossa caminhada. Vamos pedir ao Senhor que nos dê inteligência, que nos dê sabedoria para usar bem os dons que Ele nos deu, não por medo ou por temor, mas simplesmente por amor, porque Ele é nosso amigo, Ele está conosco e Ele quer que nós cresçamos constantemente e que nós façamos a experiência das muitas possibilidades de crescimento
que Ele colocou dentro de nós e ao nosso redor. Que o nosso universo então se abra, que a nossa vida se abra, para que nós possamos crescer e produzir muitos frutos que vão falar da alegria da nossa presença neste mundo, confiando neste Deus que nos ama tanto e que nos chamou a esta experiência extraordinária que é estar nesta vida. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai todo